Essa é a maravilha do Evangelho. A liberdade que eu tenho em Cristo me faz amar o outro e me sujeitar ao outro em amor. Nós vamos tratar muito disso na mensagem do próximo domingo, então eu não vou aprofundar muito aqui. Mas veja só, Paulo vai dizer então que essa liberdade também não é uma negação da essência da lei. E ele resume, como a lei se resume? Ele diz, porque o resumo da lei é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu estou numa luta pessoal, assim, já há alguns anos, para ler um livro de Søren Kierkegaard, chama As Obras do Amor. São discursos que Kierkegaard fez, alguns entendem que ele escreveu esse livro como presente de casamento para sua noiva. Eu não sei se ela leu, e se ela leu, ela entendeu. Talvez seja uma das obras mais complexas sobre o amor e sobre o que é o amor que nós temos escrita de toda a literatura mundial. É um clássico, extremamente difícil de ler. Eu já fui ao 4º capítulo e voltei pelo menos umas 10 vezes. E não estou brincando. Mas ele gasta 4 capítulos do livro só para falar do dever de amar o próximo. Dever de amar. Ele diz, se deve amar, não é porque eu quero amar, não é porque eu tenho vontade de amar, não é porque eu sinto que eu tenho que amar, mas se amor é mandamento, ele nos livra de todas as consequências de um amor doentio, que é fruto de uma paixão doentia, em que eu escolho amar a quem quero amar, em que eu desejo amar, e eu acho que meu amor ao outro é pelo meu desejo. Eu não vou entrar aqui na obra de Kierkegaard, porque senão a gente vai passar alguns dias. Mas deixa eu só falar um pouquinho. O dever de amar ao teu próximo como a ti mesmo, não é uma escolha. Também não é porque eu sinto vontade de amar. Também não é sentimento. Porque se é mandamento, exclui o sentimento. Porque se é mandamento, exclui a escolha. Porque se é mandamento, o que me cabe é obediência. Enfim, quando Paulo diz, a lei toda se resume em amar ao meu próximo como a si mesmo, também é óbvio que ele, ao voltar, tanto para o Antigo Testamento como para aquilo que Jesus repetiu, toda a lei se resume nesta expressão. É óbvio que esse amor a mim mesmo é necessário. À medida que eu não me amo, como eu posso amar o outro? À medida que eu não me respeito, como eu respeito o outro? À medida que eu não me cuido, como eu cuido do outro? É por isso que essa ética da liberdade é resumida aí no versículo 15. O que ele diz? Você pode ler comigo? Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, desde que não sejais mutuamente destruídos. Paulo está escrevendo para a igreja, está dizendo, olha, queridos, não dê liberdade para que essa liberdade comece a legitimar a opressão do outro, a subordinação do outro. Pelo contrário, não se esqueçam da lei, que a lei se resume em amar o próximo como a ti mesmo. E é por isso que se vocês estão se devorando uns aos outros, a linguagem é muito interessante, porque está dizendo assim, ora, aquele que se devora um ao outro, ou se devora mutuamente, então acaba se extinguindo, né? Paulo está dizendo, vocês vão ser destruídos. Daqui a pouco não sobra ninguém, porque está todo mundo mordendo em todo mundo e destruindo todo mundo. É a lógica. Tão simples, né? Veja que Paulo fala sobre lei, sobre lei, sobre lei, sobre lei, e depois diz assim, a minha liberdade é que em amor eu preciso aprender a viver com o outro. Que o meu desafio maior na minha experiência da liberdade é entender que eu estou sujeito ao outro em amor. Os versos 16 a 25 falam do conflito, então, que esse sujeito que tem que amar o outro, não é assim?
Tem que amar a si mesmo, tem que amar o outro. Então você vai perceber, e nós vamos perceber, que os versículos 16 a 25, ou 26, é uma explicação do que nós já falamos. Paulo colocou um conceito, uma ideia, e agora ele vai desenvolver, falando do desafio que é esse ser humano, que é essa pessoa que sabe que está na liberdade cristã, e como ele fará nessa liberdade cristã para se amar e amar o outro. Veja só que desafio. Eu queria que você prestasse atenção no que eu vou dizer. Eu tenho uma liberdade cristã que me foi alcançada por Cristo. Cristo me chamou para a liberdade. Aí começa o conflito. Porque se essa minha liberdade me dá a consciência de que não há obra alguma que eu possa fazer para ser salvo, pode ser que eu comece a usar dessa minha liberdade para voltar contra mim mesmo e contra o meu próximo. E Paulo então vai dizer de um conflito que nós começamos a viver. E esse conflito só é vivido por aquele que conhece o Evangelho. Porque é o conflito entre fazer aquilo que eu sei que eu tenho que fazer e ter que lidar com a minha natureza que quer andar numa direção contrária. É que a minha vontade, como Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 7, é que eu quero fazer o bem, eu desejo fazer o bem, eu quero me submeter ao bem, mas parece que é uma lei dentro de mim que está guerreando. E então eu percebo que eu começo a agir da maneira que eu não queria, tanto comigo mesmo e com o outro. Então é por isso que Paulo vai, a partir do verso de número 16, olha para a sua Bíblia. Ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que é concupiscência? A palavra concupiscência aqui envolve toda a natureza humana pecaminosa voltada para o pecado, voltada para fazer o errado, para fazer aquilo que não é bom. Veja só. Então, no verso 17 ele diz: porque essa natureza pecaminosa está em guerra contra o quê? Contra o Espírito, Espírito Santo. A palavra está em maiúsculo, não é o homem interior, não é a alma, não é espírito, no sentido de um espírito que está preso dentro de um corpo. Não é essa a compreensão aqui, mas é que a realidade do Espírito Santo na minha vida enfrenta qual realidade? A realidade de uma natureza pecaminosa que quer seguir em outra direção. E ele diz, porque são opostos entre si. E de que maneira eles são opostos? Porque o Espírito Santo me diz que é um caminho melhor para seguir, que há coisas melhores para fazer, que há o amor ao outro que eu tenho que dar. Mas há na minha natureza uma tendência de agir na direção contrária. É por isso que no verso 18 ele resume, lê o versículo 18, grife na sua Bíblia, coloque lá na sua geladeira, no seu guarda-roupa, e ele vai resumir assim, ó: mas se sois, pode ler comigo? Mas se sois guiados pelo, não estáis sob. É fácil então resolver o problema da lei. É só deixar que o Espírito Santo me conduza. Se sois guiados pelo Espírito Santo, não precisa ficar com medo da lei. Porque aquele que está sob o Espírito Santo já está cumprindo toda a lei. Já cumpriu toda a lei. A vida no Espírito me faz cumprir toda a lei. Aí o apóstolo Paulo começa então a falar de uma lista, não é? A partir do verso 19, é aquela que a gente leu aqui e chegou no final e ficou até cansado. E não é uma lista terminativa, porque quando Paulo termina, ele diz assim, a gente já conhece essas coisas. Olha o verso 19. Ora, as obras da carne são o quê? As obras da carne são conhecidas. Ou será que não são? Ou será que nós já perdemos a consciência de perceber quando nós mentimos, ofendemos, deixamos de exercer o amor, a misericórdia, a bondade? Paulo diz, é claro que não, é conhecido, é só pegar o jornal, é só ligar a televisão, é só colocar o rosto para fora e olhar para o mundo, é só olhar para o espelho.
As obras da carne são conhecidas. Ele faz uma lista daquilo que a gente não quer reconhecer, mas alguns estão na nossa vida. Ele começa falando da prostituição, que é meu corpo sendo utilizado para o prazer sem qualquer compromisso. É dar o meu corpo, prostituir meu corpo. Impureza, lascívia, essas 3 palavras têm a ver com sexualidade, com o uso da vida sexual de uma maneira desregada, descompromissada. E ele continua, idolatria, feitiçaria, inimizade. Ele está usando idolatria. Idolatria, a gente pensa que idolatria é se prostrar diante de uma imagem, mas é quando nós começamos a adorar coisas. Adorar as coisas, que seja o carro, que seja o computador, seja o telefone, seja a roupa que eu quero comprar e que eu idolatro tanto que eu passo a vida inteira querendo comprar aquilo para satisfazer. Idolatria. Feitiçaria. Não é só o caldeirão da bruxa. Feitiçaria aqui é qualquer manipulação do sagrado. Quando eu começo a achar que eu posso mandar em Deus, controlar Deus. Aí ele continua. Inimizade. Intriga com o outro. Ciúmes. Iras. Discórdias. Dissensões. Facções. Inveja. Aí ele usa 2 palavras, bebedices e glutonarias. Glutonaria é que é só lembrar que a gente não vive para comer, a gente come para viver, não é? Tem gente que acha que até a vida é para comer, e não, aí inverte a lógica. Coisas semelhantes a estas, Paulo diz, eu já preveni. Quem a vida está circunscrita a essas coisas, não vai herdar o reino de Deus, não. É uma advertência seríssima. Paulo está falando que essa liberdade que o Espírito Santo me traz a um comportamento coerente com a vontade de Deus. E quando deliberadamente, consciente, eu opto pelas obras da carne e não me arrependo disso, porque a questão aqui não é cometer essas coisas, é não se arrepender e continuar achando que elas são boas. Você não entendeu nada, Paulo diz, não entendeu nada do reino de Deus aqui. E quem não entendeu nada do reino de Deus aqui, não vai achar que vai entender o reino de Deus depois. Então, o apóstolo Paulo continua. Mas, versículo 22, você pode ler comigo? Mas, o fruto é. Agora, por favor, volte no verso 19. Ora, as obras da carne, mas o fruto do Espírito. Opa! Se você prestou bastante atenção, o verso 19 começa assim: as obras da carne são, mas o fruto do Espírito é. Por que Paulo diz assim? As obras da carne são e as obras do Espírito são. Por que ele vai mudar a obra para fruto? Obra tem a ver com o quê? Com esforço. Tem a ver com a atitude, com uma ação, uma decisão consciente, deliberada para um resultado previsto. E fruto? Fruto é fruto. Você pode plantar uma semente de laranja, ficar vigiando a semente nascer, e quando ela aparecer, você começa a gritar: nasce laranja, nasce laranja. E você vai ficar muito tempo. Mas o fruto só vai acontecer no tempo certo. Fruto é milagre. Fruto é extraordinário. Fruto é inexplicável. E quem gosta de fazenda sabe que tem ano que tem muito fruto e tem ano que não tem
fruto, a mesma árvore. A mesma árvore. Fruto é extraordinário. É milagre. O que o texto quer dizer para nós? É que esse fruto é resultado daquilo que nós permitimos o Espírito Santo realizar. Veja que quanto às obras da carne podem ser freadas porque há uma decisão de não fazer, o Espírito Santo começa a agir na minha vida quando eu dou liberdade, quando eu dou controle e digo, haja em mim, Espírito Santo, porque os frutos vão acontecer. Veja que toda essa lista das obras da carne, invariavelmente todas, eu tenho o poder de dizer não.